Queria começar aqui lendo apenas um versículo, depois eu vou ler outros. Atos 19, 20. Coloca na NAA, por favor, Henrique, que é a versão que eu estou aqui na minha Bíblia hoje. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir aí. Ultimamente ninguém abre a Bíblia mais, todo mundo só abre o aplicativo. É mais fácil. Versículo 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Será que a gente consegue? Vamos ler juntos isso aqui? Todo mundo pronto aí, ó. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Senhor, que a tua palavra cresça em nós, prevaleça em nós poderosamente. Que a tua palavra continue produzindo efeito, Senhor, apesar de nós, apesar de quem somos, Senhor. Que o teu amor possa nos encher, falar conosco, Senhor. Que o teu Espírito possa encontrar lugar para nos transformar, Senhor. Porque a palavra sem transformação, ela não tem efeito nenhum, Senhor. A palavra sem a revelação do teu Espírito não produz vida, Senhor. Mas ela, acompanhada da revelação do teu Espírito, ela transforma, ela dá vida e vida abundante, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje, no calendário judaico aí, é o dia de Pentecostes, né? Quantos sabiam disso aí? Pouca gente aí. Quase não tem judeu aqui, né? Mas é o Shavuot, né? O Pentecostes, ele faz parte de três festas de uma mesma estação, vamos dizer assim, né? O mesmo season, que começa na Páscoa, depois 50 dias depois, hoje, o Pentecostes, e logo depois a festa dos tabernáculos. E ele tem um sentido muito interessante. Então essa estação, ela começa na Páscoa, indicando a libertação do povo, a redenção proporcionada por Deus para o povo. Então o povo vai lá, Deus vai lá, tira o povo do Egito. Você conhece aquela história toda, né? Apesar de Faraó dizer sim várias vezes e não várias vezes, né? Fica naquele, vai, pode ir. Aí depois que vai, ele volta atrás. Isso acontece várias vezes. Até que o Senhor fala, basta, né? E no final, quem liberta o povo não é Faraó, é o próprio Deus. E o simbolismo ali do sangue nos umbrais das portas de cada casa, que protegiam cada família, né, da morte. Então ali, né, foi a última praga, vamos dizer assim, antes do povo sair. O Senhor fala, olha, matem um cordeiro e passe ali, né? Vamos aspergir esse sangue do cordeiro nas portas. O anjo da morte vai passar, mas quem tiver protegido pelo sangue do cordeiro não vai morrer. Essa história a gente conhece no Novo Testamento, né? Deus faz a mesma coisa, Deus repete a mesma história. Jesus vem, morre, ressuscita. Aquele sangue derramado, ele imprime em nós um selo de garantia, que não é a garantia da chinesa, tá? Não é a garantia Soijo, nem a paraguaia, né? É a garantia do alto, aquele que nos garante chegar onde a gente não chegaria. Aquele que nos garante o perdão dos pecados. E aí a Páscoa liberta, a Páscoa salva, né? Esse é o sentido todo da Páscoa. Nos salvou, nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos libertou desse lugar. E aí logo depois vem a festa instituída por Deus do Pentecostes. E alguém sabe quando aconteceu a primeira festa do Pentecostes? Não foi no Atos 2, já vou adiantando. Mas é bem interessante a gente fazer um pouco essa conexão, porque depois você pode acompanhar lá quando o Senhor deu a ordenança deles celebrarem, né? Ele fala, olha, vocês contem 50 dias a partir
do dia depois do sábado da Páscoa. E aí que cai exatamente hoje, 50 dias. E assim eles fazem. Naquela festa, eles deveriam oferecer ao Senhor 2 pães, com a melhor farinha que eles tivessem, com melhor água, melhores produtos. E algo muito interessante, que em nenhuma outra oferta a gente vê: fermento. Pão com fermento. Na Páscoa, deveriam retirar todo o fermento. Todo o fermento da casa. Tudo aquilo que produzisse fermento seria tirado da casa, para que houvesse salvação, para que houvesse purificação. E aí na festa do Pentecostes, que era uma festa onde eles, de ação de graças pela colheita deles, né? Era a época de trigo, então eles agradeciam a Deus por aquilo tudo, traziam esses 2 pães com fermento, ofereciam ao Senhor, e esses pães eles não eram queimados como os outros sacrifícios oferecidos ao Senhor. Eles eram assados, imagina aquele cheirinho de pão gostoso, e depois os sacerdotes comiam aquele pão. E por que, né, que esses pães com fermento, por que eles eram permitidos fermento nesse momento? É muito interessante, tem muitas analogias que a gente pode fazer, o assunto é muito profundo, eu não vou me alongar muito, mas ali já estava indicando que algo que o homem não poderia retirar, o Senhor aceitaria como você é. O Senhor me aceitaria com o meu fermento, o Senhor me aceitaria da maneira como eu sou, o Senhor me aceitaria com as minhas falhas, mas Ele faria passar pelo fogo, e Ele faria daquilo brotar um pão, o pão vivo que desceu do céu. Amém? E da mesma maneira que aquele trigo ele era amassado, ele era triturado, ele era peneirado e colocado no fogo para sair aquele pão bonito. O nosso Jesus, ele foi amassado, ele foi triturado, ele foi peneirado no seu lugar. Passou pelo fogo, só que ele não tinha pecado. E por isso a morte não pôde vencê-lo. E aí o pão vivo que desceu do céu, agradável, perfeito, produz efeito em mim e em você, na nossa vida hoje. Então, assim, só para você entender um pouquinho, né, o sentido dessas festas, o sentido do Pentecostes. Enquanto a gente via na Páscoa a redenção e a salvação, o Pentecostes era, além de um agradecimento, era um favor do Senhor, algo derramado do Senhor. Apesar de quem você é, eu vou me derramar na sua vida. Mais do que isso, ele falava algo como: a colheita que você nunca poderia ter, eu vou proporcionar na sua vida. O poder que vem do alto vai operar na sua colheita. Um poder que não produz da sua mão, não produz do seu trabalho, não produz de algo que você possa fazer. Vai se manifestar. E aí lá na frente, a festa dos tabernáculos já trazia a comunhão do povo, a comunhão com Deus, a comunhão com a presença do Senhor. Então é bem significativo, é bem interessante. E por que é tão significativo ainda hoje a gente lembrar dessa primeira festa de Pentecostes lá atrás? Porque talvez você não saiba, mas a primeira festa de Pentecostes aconteceu num dia muito especial. Naquele dia o Senhor chama Moisés. Moisés estava no monte. Ele fala assim: Moisés, desce do monte, reúna todo o povo. Eu quero todo mundo unido, num só propósito, porque eu vou falar. Nesse momento ele não manda o povo se purificar. Nesse momento ele não dá instruções como a de Josué: se purifiquem porque eu vou me manifestar. Só fala: permaneçam unidos aos pés do monte. E você, Moisés, você vai subir. Naquele dia Moisés sobe. Diz a palavra que algo fenomenal, extraordinário começa a acontecer. O chão começa a tremer. Fumaça toma
conta daquele lugar, eles perdem Moisés de vista, e a única coisa que o povo vê são chamas de fogo descendo sobre o monte. E aí, como é a primeira manifestação, como é a primeira festa de Pentecostes no Novo Testamento? Aí você já lembra, eu acho, né? Jesus, a ponto de subir ao céu, ele chega e fala: olha, não saiam de Jerusalém, reúnam todos, estejam juntos, até que do céu se manifeste o meu Espírito. E aí diz a palavra que 120 homens estavam lá, presentes naquele dia, unidos em oração, cerca de 10 dias, orando, sem parar, e juntos, fazendo tudo juntos, em Jerusalém. E diz que do céu veio um som como de um vento impetuoso, tomou aquele lugar, e eles começaram a falar outras línguas, de maneira que cada um entendia a sua própria língua. Esse é um fenômeno que até hoje ninguém conseguiu reproduzir. Você fala numa... Assim, para não dizer que ninguém conseguiu reproduzir, agora existe um Samsung que você fala e ele ouve no outro, né? Ele traduz, né? Mas você imagina cada dialeto sendo traduzido automaticamente. O que aconteceu ali foi o seguinte: aqueles homens começaram a orar numa língua que eles não entendiam, e os outros começaram a entender na sua própria língua materna as maravilhas de Deus. Então você imagina, eu não sei como falar, eu não sei como pregar, eu não sei como anunciar o evangelho, mas eu sei que se eu abrir a boca ele vai falar e alguém vai entender. Então eles simplesmente obedeceram, ouviram a voz, seguiram, começaram a orar, estavam juntos, unidos em oração, e o fogo do Senhor fez o resto. O poder do Espírito se manifestou. O poder do Espírito veio sobre aqueles homens. O poder do Espírito era visível. Tem uma versão na Bíblia que fala que o povo viu a voz de Deus. É uma versão em inglês, inclusive. É bem interessante. Como é que alguém viu a voz de Deus, né? Nessa passagem aí do Êxodo, né? Quando no Monte Sinai o Senhor se manifesta e vem línguas de fogo, né? Diz que o povo no pé do monte viu a voz de Deus. Como é que se vê a voz de Deus, né? E ali ele se manifesta com trovoadas, com trovões. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui para a gente ler. Eu botei em algum lugar. Aqui, ó, Êxodo 19. Vamos ler ali, do 16 ao 19. Aqui a gente vai ler: houve trovões e relâmpagos em algumas versões. Não no português, mas fala que o povo viu a voz de Deus através de trovões e relâmpagos. Mas vamos ler aqui. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Eu não vou ter oportunidade de ler tudo aqui, mas sabe o que acontece nesse mesmo momento? Quando Moisés sobe, o Senhor dá a lei para Moisés, né? A Torá. Ali, no dia de Pentecostes, isso é muito significativo, gente. Porque olha só, na Páscoa o Senhor libertou o povo. No Pentecostes o Senhor deu a instrução de como ter uma vida de acordo com a vontade dele. Vamos para a Páscoa do Novo Testamento. A morte e ressurreição de Jesus me liberta, me salva, me resgata. Eu aceito aquele resgate, eu aceito aquela salvação. Eu entendo o que ele fez por mim. Mas aí eu não sei para onde ir. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou?
Aí o Senhor fala: não saiam de Jerusalém, eu vou me derramar, meu Espírito vai ser derramado, o poder do Pai vai descer sobre vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E ali eles estão juntos, o Senhor envia o Espírito Santo, com a lei de Deus, mas aí se cumprindo uma outra profecia. Quem se lembra aí? Onde que diz aí? Que ele vai imprimir no nosso coração a lei. Está em Jeremias. Vamos ler lá? Eu estou fazendo um vai lá e vai cá, mas para você poder entender tudo. Jeremias 31, do 31 ao 33. Para você ver como a Bíblia toda ela se conecta do início ao fim. Como tudo que era no Antigo Testamento ainda faz sentido hoje. Não com o mesmo peso, não com o mesmo jugo, não com o mesmo sentido, mas porque aquilo era sombra do que o Senhor faria em definitivo. Aquilo que era necessário ser feito de tempos em tempos, o Senhor veio de uma vez por todas, Ele fez isso. Então vamos ler aqui, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ali no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, em Atos 2, isso se cumpriu. Uma nova aliança é derramada sobre o povo de Deus. Uma nova aliança é impressa, né, na mente e no coração. Uma nova lei passa a produzir efeito na minha mente. E um novo desejo de seguir a lei começa a produzir efeito no meu coração. Olha isso, não, ele está ali exatamente falando dessas duas festas, né, do paralelo, do que já tinha acontecido e do que iria acontecer. Quando Moisés subiu ao monte, nas pedras o Senhor escreveu a lei. Quando o povo se colocou em Jerusalém, orando, buscando, unidos em oração, o Espírito se manifestou e imprimiu na mente e no coração a vontade do Senhor. E é aí que a gente tem que, e é aí que eu quero hoje continuar, né, essa palavra. Porque eu crer no Senhor Jesus, isso me salva, me resgata, mas entender o que Deus quer fazer, ser guiado pela vontade de Deus, só é necessário, só é possível através do Espírito Santo. Não é possível através do meu conhecimento, eu posso conhecer toda a lei, toda a ciência, todas as possibilidades e ainda assim fazer errado. Mas pelo Espírito, eu posso ser simples, eu posso não ter muito conhecimento, nem muita experiência, mas eu posso entender a voz do Espírito, porque é no meu coração e na minha mente, pelo Espírito. Isso é tremendo. Então, que a gente nunca deixe de lado, e infelizmente, a gente muitas vezes esquece desse ajudador. Esquece que o Espírito Santo foi derramado em nós, para produzir em nós o poder de Deus. O Espírito Santo é aquele que produz poder em nós, né? O poder do Senhor. Então vamos voltar agora para o texto que eu quero continuar aqui, porque a partir do Atos 2, a igreja começa a se mover, a igreja começa a ser viva, ela começa a ser como uma chama de fogo naquele lugar. E algo interessante começa a acontecer a partir do Atos 2, e depois se expande. Dois povos, duas tribos, duas culturas totalmente diferentes. Os judeus e os outros. Os judeus e os gregos, ou os gentios, passam todos a terem o mesmo acesso ao Pai. Então vamos pensar que aquela oferta de 2 pães com fermento, o Senhor passa a unir naquele momento judeus e gregos. Os 2 pães fermentados, cada um com o seu fermento, cada um com a sua parcela humana, natural. O Senhor aceita, recebe
e derrama do seu espírito. Derrama o seu fogo e fala: agora eu vou purificar para tornar vocês um só. Uma unidade que vai produzir poder e vai operar. Eu preguei no retiro sobre Cornélio, né? Como ele foi alcançado, como Pedro foi usado para alcançar eles. Cornélio gentio, né? A casa dele cheia de gentios e todos recebendo o poder do Espírito Santo. E hoje eu quero falar aqui sobre o Atos 19, como o Senhor começou a usar Paulo nessa caminhada. No versículo 1. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vou dar uma pausa aqui. Então Paulo encontra alguns discípulos do caminho, né, que eles chamavam. Mas era interessante que não explica muito bem, mas provavelmente eram discípulos de João Batista, que se espalharam quando João foi preso. Muito provavelmente eles nem souberam do que aconteceu com Jesus, ou quem era Jesus, mas eles ouviram sobre Jesus através de João Batista. Então vocês imaginam que eles ouviram: olha, virá após mim alguém. Mas aí se perderam no caminho, fugiram, porque assim, muitos discípulos de João Batista fugiram para não morrerem. E aqui Paulo encontra esses discípulos, alguns, e fala para eles: olha, eu vejo que vocês creem, que vocês conhecem as Escrituras, que vocês amam a Deus, mas vocês já experimentaram o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam: eu não sabia nem que existia esse negócio aí. O que é isso aí? Conta para mim. E aí Paulo vai: mas como é que vocês foram batizados? Eles falam: batismo de arrependimento de João. E olha que interessante, ele fala de Jesus, e imediatamente eles são batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas, tá? Mas é legal que ele faz um link do batismo em Jesus com o batismo no Espírito Santo. O batismo em Jesus com o receber o Espírito Santo. Olha que interessante isso. Então, a partir do momento que você crê, você está apto para não só receber a salvação, mas receber o poder do alto através do Espírito Santo. E ali os discípulos recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas e profetizar. E esse deveria ser o nosso dia a dia com Deus, né? Falar em línguas, profetizar, agir em nome do Espírito. E essa deve ser a nossa busca. Eu quero continuar aqui, vamos pular para o versículo 11. Esse meio aqui vai falar que durante alguns anos aí, Paulo continuou pregando, teve algumas resistências. Mas vamos lá para o versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso próprio, do uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Dá uma pausa aqui. Você já reparou nessa fala aqui? As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso é o que o Senhor faz e o que Ele quer fazer através de mim e de você. Os enfermos, né, são curados e as enfermidades fogem de suas vítimas. Cara, eu amo ficar pensando na imagem, né? Eu gosto de imaginar essa cena. A gente chega lá, vem alguém que está enfermo,
alguém que está precisando de oração. A gente começa a orar, e aquela enfermidade, ela fala, eu não posso mais ficar aqui, eu não tenho mais condição de ficar aqui, alguém está me expulsando daqui. E ela sai correndo. E é isso que o Espírito Santo nos permite fazer. Esse é o poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos permite orar, dar uma ordem, e a enfermidade ser retirada. E os espíritos malignos também, está aqui, né? Se retiravam. Agora eu vou continuar lendo aqui, e a gente vai reparar, eu quero que vocês reparem que somente conhecimento não é suficiente para operar o poder do Espírito. Vamos ler aqui, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Dá uma pausa aí. Então, algumas pessoas que estavam vendo tudo que estava acontecendo, de repente eles entenderam aquilo, que havia poder no nome de Jesus, que havia poder naquele nome que Paulo pregava. Os lenços de Paulo já estavam curando. Eles falaram, vamos começar a fazer a mesma coisa? De repente se manifestaram um monte de endemoniados, pessoas tomadas por espírito maligno, e eles foram lá, você, no nome do Jesus que Paulo prega, vai embora. Eles sabiam, conheciam o poder do Senhor, mas eles não tinham autoridade para agir no nome do Senhor, porque eles não tinham o Espírito Santo. Vamos continuar aqui, versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha o que aconteceu. Então eles vão no nome de Jesus, no nome de Paulo, e não conseguem nada. Com o conhecimento deles, nada aconteceu. Ao contrário, os demônios falaram para eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aqui a gente começa a ver algo poderoso. Aquele que é revestido pelo poder do Espírito Santo, ele não é visto apenas como uma pessoa, uma criatura, mas ele é visto como alguém revestido pelo Espírito Santo. Quando a enfermidade nos olha, quando o inimigo nos olha, o que ele vê em nós não é a nossa natureza cheia de fermento, não é a nossa natureza errada e pecaminosa humana, mas é o poder do Espírito, é o próprio Jesus em nós. Por isso ele conhecia Jesus, conhecia Paulo. Assim como ele fala, eu conheço o Júlio, conheço o Léo, conheço o Luiz, conheço o Marco, conheço o Rogério, mas o Zezinho, Joaquim, Manuel da Silva, que fala em nome de Jesus e não se entregou para mim, eu não conheço não. Porque não adianta só conhecer. E não adianta só experimentar. A gente tem que viver e dar lugar para o Espírito Santo agir. Vamos continuar aqui. Onde é que eu parei, Henrique? Me ajuda aí. 16. Tá, vamos para 17. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. E o versículo 20 que a gente já leu. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha que tremendo isso. A palavra do Senhor crescia e prevalecia contra a enfermidade, crescia e prevalecia contra o inimigo, contra os endemoniados, contra as situações, contra qualquer coisa que se levantasse contra Deus. A palavra do Senhor crescia e prevalecia.
A palavra do Senhor, ela tem o poder de crescer, de se desenvolver e de prevalecer. E a gente tem que ter muita noção disso, que essa palavra ela é poderosa a ponto de prevalecer. Porque ali no versículo 16, diz que aquele possuído do espírito maligno saltou sobre aqueles filhos de Sevas, né? Dominando sobre ele, de tal modo, prevaleceu contra eles. O espírito maligno prevalecia contra aqueles homens que não conheciam a Deus de verdade, só conheciam de ouvir falar, mas nada prevalecia contra a palavra do Senhor, a palavra verdadeira. E a palavra, ela nos liberta, a palavra, ela indica o caminho. Agora, sem a revelação do Espírito, a palavra é apenas uma palavra. O Senhor criou a terra pela palavra e com o Espírito. Diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Então é muito importante que a gente entenda o papel do Espírito Santo. A gente entenda que a revelação do Espírito Santo, ela é necessária para nos fazer alcançar a vontade de Deus. Porque a lei lá atrás, ela tinha um objetivo, que era guiar. O objetivo da lei era guiar o povo, era dar direção, era falar, olha, vocês podem fazer isso, é assim que vocês devem agir, é dessa maneira que vocês devem seguir. E no Atos 2, no derramar, no dia do Pentecostes, o objetivo do derramar do Espírito também era o mesmo, guiar. Só que a partir desse momento, não era uma lei qualquer, um livro que você lê simplesmente, mas é o Espírito Santo em nós, nos guiando, e usando a palavra. Olha que tremendo. Eu leio a palavra, o Senhor me revela através da palavra o que Ele quer, para onde Ele quer que eu vá, como Ele quer que eu faça, e Ele me capacita a fazer tudo isso. Não é tremendo isso demais? Isso era impossível quando era apenas a lei, porque a lei ela apenas indicava o que deveria ser feito, criava várias regras, jogava muito julgo e peso. Os próprios homens colocavam pesos uns nos outros. Mas quando vem a nova aliança, o Senhor fala que Ele retiraria todo julgo, retiraria todo peso. Ele colocaria sobre nós um jugo leve, um peso suave. Porque Ele carregaria o nosso peso, o nosso jugo. Não sei quantos já viram aqui, né, o jugo é aquele negócio que colocam no boi para puxar, né? Aquele boi de carroça, você já viu? Aí tem um jugo, 2 jugos, 3 jugos, você bota 3 bois, 2 bois, 4 bois, 1 boi. A mensagem ali para eles era muito atual, porque isso era algo que fazia muito sentido, né? E aí você imagina que o Senhor está falando o seguinte, olha, essa carroça que você está carregando nas suas costas, né? Que você está carregando sozinho, esse jugo aí, a partir de hoje, vai ter alguém com você ali. Eu não vou tirar você, remover você dali, mas eu vou carregar ele, com você do meu lado, mas eu vou fazer a força toda. E é isso que o Espírito Santo faz em nós, dentro de nós, ou ao nosso lado, nos permite andar, porque é na força dele, porque é ele que empurra, e ele me faz chegar, e ele me faz acompanhar esse processo, e Ele me faz acompanhar e ver o poder, acompanhar o poder, experimentar esse poder, ser usado e movido nesse poder. E Ele ainda me permite, no nome dEle, impor as mãos para que o enfermo seja curado, impor as mãos para que um endemoniado seja liberto. Declarar a vontade de Deus e anunciar as maravilhas do Senhor com poder e autoridade. Para isso o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Então que o Senhor possa produzir em nós esse poder, né? Eu anotei aqui, enquanto a Páscoa, o Passover, né, trazia a paz de Deus para as casas, o Pentecostes demonstrava o poder de Deus sobre as circunstâncias. Deus quer nos dar não somente a paz, mas Ele quer derramar sobre nós o seu poder.
E é muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente vai viver sempre sob um jugo da lei. A gente vai viver sempre sob o jugo daquilo que a gente não consegue fazer, sob o jugo que o mundo coloca em nós. Mas quando a gente aceita e recebe esse poder, a gente tem a capacitação de andar e caminhar de acordo com a vontade dele. Amém? Eu queria ter um momento de oração. Queria começar orando pela Déia aqui, que terça-feira, acho que você já sabe, ela vai fazer cirurgia. E eu queria convidar todo mundo que tiver alguma enfermidade aqui também. Se você estiver doente, se você tiver... Não, é para orar. Para orar dessa vez. Vai ali, ó. Aqui. Queria orar por ela. Quem quiser estender a sua mão, quem quiser estar aqui perto, né? Mas eu quero declarar, né, a vitória do Senhor, já agradecer, né? Assim, a gente já agradece.